tentar testar um pouquinho do que é a vida real, né? Fazer algo que gosta muito junto com pessoas e sentir o impacto disso à sua volta. Eu acho que esse é o grande segredo mesmo. Entender como é que você deixa a sua marquinha, tanto em pessoas à sua volta, quanto no mundo. É educadora há 29 anos. Possui experiência em ensino de língua inglesa, implementação e coordenação de projetos mão na massa, PBL e tecnologias ao longo de sua trajetória na área educacional. Vem trabalhando com a cultura maker e pedagogias do século XXI e metodologias ativas desde 2013. Na sua trajetória pela educação maker, trabalhou como designer de aprendizagem nas empresas Wifab, Lab Educação, Risos Educação e Mundo Maker. Hoje é coordenadora pedagógica do ensino médio e coordenadora de tecnologia educacional e inovação na Escola Internacional de Alphaville. Iniciou seus estudos sobre educação no antigo curso magistério, é graduada em letras, inglês, português e pedagogia, mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem pela PUC de São Paulo, onde estudou formação de professores com foco em linguagem, educação e tecnologia. É também pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, também pela PUC de São Paulo, e em pedagogias do século XXI pela Universidade de Tampere, na Finlândia. É também practitioner em psicologia positiva e forças de caráter. É um enorme prazer para mim anunciar aqui que a convidada de hoje é Juliana Ragusa. Juliana, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Vitor. E bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para os nossos ouvintes aí. É um prazer participar do Carreira Talks e desde já super honrada com o convite. Muito obrigada. Imagina, o prazer é nosso. E aí, turma, antes da gente começar, dar uns recados rápidos aqui para vocês, reforçando, né, na verdade, como a gente já tem falado nos últimos episódios aqui da segunda temporada do nosso podcast. Na primeira temporada, a gente falou muito sobre a entrada desse jovem no mercado de trabalho, no estágio, olhando ali para um jovem de nível universitário. E a partir de agora, nossa segunda temporada, a gente está olhando mais para esse jovem no momento ali de ensino médio, de escolhas profissionais. Então, pensando nisso, né, para ajudar vocês a responderem aquela famosa pergunta, o que você quer ser quando crescer? Todo mundo passa por essa pergunta. Pensando nisso, a gente vai trazer algumas pautas para trazer mais repertório para vocês. E na pauta de hoje, a Juliana vai nos apoiar aqui na pauta de educação e profissões. A gente vai falar sobre a própria trajetória profissional dela, como foi as escolhas de carreira dela mesma. A gente vai falar sobre a relação do jovem e do mundo do trabalho, tendências para o futuro e conselhos em geral, além de qualquer outro tema que possa surgir aqui na nossa conversa. Vamos começar logo, deixar de enrolação, vamos direto para o nosso bate-papo. Estou cheio de perguntas que eu quero te fazer, mas não poderia começar por outra. Como é que foi para você a sua escolha de carreira? Como é que foi nesse momento aí? Eu falei um pouco do seu currículo, mas queria saber lá do começo como é que foi decidir por esse caminho. Olha, uma grande dica para todos os jovens de ensino médio, né, que estão nesse momento tão importante da vida de tomada de decisão, é exatamente isso. Escute pessoas contando sobre suas trajetórias. Então, esse exemplo do que acontece aqui, né, esse meta-exemplo é perfeito, porque quanto mais repertório a gente tiver sobre estratégias e vivências de outras pessoas que ajudaram cada um deles a filtrar e descobrir quais eram as suas paixões, as suas afinidades aí para as escolhas de carreira, são super valiosos para todo mundo. Quanto mais repertório a gente tiver, né, de outras vivências, eu tenho certeza que isso alimenta e ajuda a cada um dos jovens aí a começarem a pensar mais sobre si mesmos, né? Muito bom, assim, sem dúvida nenhuma. Eu não te falei, antes de começar a gente bater um papo aqui, mas eu não te falei e vou te falar agora. O nome da nossa empresa aqui é Carreira Talks, porque a gente acredita muito nessa conversa de carreira. Eu acho que, para mim, pessoalmente, é mais valioso do que qualquer ferramenta, método, curso, bater papo com as pessoas sobre as suas trajetórias, naquele churrasco
de final de semana, um jantar, no almoço. Quanto mais vocês puderem, pergunte para as pessoas sobre suas carreiras, é muito rico. Mas me conta, como foi para você? Assim, você tinha outras opções de carreira? A sua família, seus familiares já estavam nesse setor? Como é que foi para você escolher a pedagogia ou o magistério ali que você falou? Então, eu tenho uma trajetória um pouco peculiar, porque na minha família, mesmo minha mãe, meu pai, eu não tenho educadores, né? Geralmente, todo educador tem aí uma mãe ou um pai de avô como inspiração na educação. No meu caso, não, mas eu tenho algo que me remete à minha infância muito forte, né? Primeiro que eu sempre quis ser professora, acho que pela admiração pelos professores, eu sempre tive o desejo de ser educadora, desde pequenininha, quando me perguntavam, eu não tinha dúvidas, não, eu serei professora, eu quero ser professora. E eu tenho memórias que hoje me emocionam com a maturidade, né? Porque eu me lembro de estar na educação infantil, pensa, com 5 anos, todas as crianças lá no parquinho, e eu ficava no parquinho, nos brinquedos, só que observando as professoras darem aula. E eu ficava fascinada, eu observava cada gesto das professoras, como que elas se dirigiam aos alunos, como elas gesticulavam, e eu reproduzia isso em casa, nas minhas brincadeiras, né? Eu imitava as professoras e tinha uma admiração tremenda por elas, desde a educação infantil. E eu tenho essa imagem perfeita aqui da escola, da porta das salas de aula, e eu ficava circulando, né? Em cada momento de brincadeira, eu ia parando na porta de uma sala, em direção a uma sala de aula, caçando o que acontecia nessas aulas. E não teve jeito, né? Quando eu tinha 7 anos, contando aí dessa trajetória muito peculiar, eu alfabetizei o meu irmão, que tinha 5, brincando de escolinha. Meu pai tinha um bazar que vendia cartilhas e eu peguei lá uma cartilha da parte de papelaria e era uma cartilha de alfabetização tradicional e eu brincava com o meu irmãozinho de 5 anos, que hoje é advogado, de escolinha. E nessas brincadeiras de escolinha, eu acabei alfabetizando o meu irmão aos 5, eu tinha 7, ele tinha 5, e eu lembro de eu imitar a professora e dar os parabéns e fazer a mesma a letra da professora. Ele aprendeu a escrever com letra cursiva nessa idade, então a gente faz muita piada até hoje, porque ele lia muito bem de ponta cabeça, porque obviamente aos 7 anos eu não tinha estratégia, e eu ficava com o livro, né, segurando em mãos, lendo para ele, e ele curioso do lado de lá, lendo de ponta cabeça. Então ele lia de ponta cabeça, de todos os lados. E eu História. tenho memórias muito doces dessa infância e incrível, né? Porque acabou me despertando mesmo esse desejo de ser professora. E eu sempre quis ser professora de inglês, porque ao mesmo tempo eu queria aprender inglês e também não tinha ninguém em casa que falava inglês. E vivia inventando que eu falava inglês e me matriculei numa escola de idiomas, acho que quando eu tinha 12 anos. E quando eu fiz a matrícula, eu falei, olha, eu vou entrar aqui, eu vou ser professora nessa escola, e de fato foi o que aconteceu, né? Aos 15 eu já dava aula nessa escola, e, e aí começou a minha trajetória, sempre muito observadora de novas estratégias e novas formas de ensinar, pensando em como criar o desejo na pessoa de aprender. Né? Então, sempre pensando em imersões, em vivências reais e práticas, mão na massa, para as pessoas aprenderem. E isso definiu muito, né? Como eu cheguei, a trajetória que eu tracei na educação. Então, naquela época ainda, hoje eu tenho 44 anos, tinha os cursos de magistério, eu era de uma cidade do interior de São Paulo, e fiz esse curso de ensino médio, que era para me tornar professora, e logo em seguida eu fiz letras, e já enquanto eu cursava letras, eu já dava aula nessa escola de idiomas, e aos 18 anos já dava aula em cursinho pré-vestibular e em escolas regulares mesmo, que eu já estava formada em magistério e tinha a autorização legal, né, para ser professora, e nunca me desconectei tanto de escolas de idiomas
quanto de escolas regulares, como professora de inglês. E nessa escola de idiomas eu acabei virando coordenadora pedagógica lá e fui seguindo a minha trajetória até ter a minha própria escola de idiomas. E ao longo nessa loucura de trajetória e a vivência empreendedora ali, jovem, né, aos 20 e poucos anos, eu já tinha minha escola, foi uma escola um sucesso, uma franquia de uma rede de idiomas, mas ao mesmo tempo eu tinha essa vivência com professores e de formação de professores foi muito forte para mim, né? Então, o olhar para o professor que eu tinha lá na educação infantil de curiosa, ele se mantém até hoje, né? E se manteve, porque olhando para o professor, como ele ensina, as estratégias dele, e ao mesmo tempo como ele aprende. Então, na trajetória como eu ainda tinha a escola de idiomas, eu resolvi me dedicar a estudar os processos de aprendizagem do professor. Aí eu fui depois de letras, eu fiz a psicopedagogia, tanto para estudar o aluno nas suas questões de aprendizagem e do professor como aprendente, né? Então, o professor, como as estratégias de como ele aprende e o quanto isso impacta na vida dele enquanto ensinante, né? Então, professor aprendente, ensinante. Aí eu fui de letras para especialização em psicopedagogia e depois no mestrado em formação de professores também, já aliando a recursos, né? Então, o professor, como ele aprende, quais são as estratégias que ele deve lançar mão, né? Tanto no olhar para o aluno enquanto aprendiz e no olhar para si mesmo enquanto aprendente. E o quanto o seu impacto, esse impacto, né, sobre a sua forma de aprender pode impactar os alunos e, consequentemente, as estratégias que esse professor precisa utilizar para encantar o aluno, né? Não só ser encantado por aprender, que eu acho que o professor é eternamente apaixonado por aprender, mas como ele pode ensinar melhor sempre, com melhores estratégias. Aí, do mestrado, eu sempre em sala de aula também, e aí eu caí nessas estratégias tecnológicas, né? Porque ao longo também de toda a minha trajetória, como eu pensava muito em imersões, em experiências e vivências que cativassem os alunos, e que provocassem os alunos para ação, né? Sempre protagonistas do momento de aprendizagem, não teve como não incluir tecnologias. Mas tecnologias não só no sentido estrito da coisa, né, de tecnologizar aulas ou de trazer recursos tecnológicos, mas tecnologias no sentido mais amplo, como recursos mesmo, né, que incluem as tecnologias. E dentro dessa trajetória, eu acabei visitando, numa curiosidade aí de oficina de férias, fui levar minha filhinha para uma oficina de impressão em 3D, a primeira oficina de impressão 3D no Brasil para crianças. E nessa oficina eu entrei no primeiro espaço Maker, que é um dos primeiros aqui que a gente teve em São Paulo, em 2013, o Garagem Fab Lab, para essa oficina para crianças, que era um piloto que essa equipe de lá do Garagem Fab Lab estava proporcionando, né? E ao assistir essa oficina, eu fiquei encantadíssima e falei, meu Deus, eu que venho estudando recursos para aprendizagem, estava num lugar assim recheado de recursos provocadores e tecnologias que eu sabia que qualquer professor que entra, ou aluno, né, entrando num espaço como esses, já seria instigado automaticamente a aprender alguma coisa, a ter o desejo de aprender algo novo. O que é tão poderoso para qualquer educador, né? O que a gente quer é olhar para alguém e criar o desejo de aprender, né? Isso para mim foi muito significativo, porque eu já estava estudando, né, no meu mestrado, as conexões de linguagem, tecnologia e educação, e eu conversei, né, como a gente falou agora, o segredo está em conversar, em perguntar, e após essa oficina eu fui dar um feedback para o pessoal que estava conduzindo a oficina de quanto eu fui provocada enquanto educadora para aquelas vivências que eu tinha acabado de experimentar e o quanto isso faria sentido dentro das escolas brasileiras, né? E no fim eu estava conversando com um dos fundadores do espaço
E a outra sócia que conduzia, que é a Heloísa Neves, quem trouxe todo esse conceito de cultura maker para o Brasil, lá em 2012, 2013, acho que é um dos grandes nomes aí, todo makerspace de São Paulo e do Brasil todo, tem sempre um que teve a curadoria e o apoio da Heloísa Neves para começar. E no fim dessa provocação inicial surgiu uma grande parceria nossa lá, e esforços e muitos estudos e vivências para pensar em como a cultura maker poderia fazer sentido dentro das escolas brasileiras. Aí fizemos primeiros eventos abertos para comunidade de educadores e de grandes colégios de São Paulo, que na época, acho que o único era o Colégio Bandeirantes, que estava iniciando com a professora Cris Assunção um projeto pilotando lá uma impressora 3D dentro de um espaço na escola e pensando como isso ia acontecer. E eu acabei unindo esse meu interesse acadêmico pela formação do professor a como formar o professor para trabalhar com essas novas tecnologias dentro da escola e como esses espaços também poderiam fazer sentido, né? Aí vem agora a importância da comunicação e do networking, porque para minha carreira isso foi essencial, né? Então, tanto esse primeiro momento de compartilhar ali naquela oficina com as pessoas que estavam ali, as minhas impressões, e eles estavam procurando uma pessoa que tivesse a lente crítica que eu levei ali para a conversa, né? Eles falavam, puxa, a gente está procurando há um tempão, que era uma equipe de designers, engenheiros, arquitetos, e a gente está procurando uma pessoa que tem exatamente esse seu olhar crítico, porque acabou de acontecer, em 5 minutos você resumiu o que a gente está procurando há alguns meses aqui. E foi daí que nasceu essa grande parceria que eu acabei de falar, e uma trajetória minha profissional que deu um boost, assim, né, de viajar o Brasil todo, dando formação de professores, visitando escolas, inclusive compartilhando esses conhecimentos e aprendizagens em universidades no exterior, como Columbia, Stanford, nas feiras aí, nos congressos, né, internacionais de educadores. Então, acabou sendo uma trajetória exponencial por meio de networking e comunicação, né? Compartilhamento de aprendizados e muito desejo de aprender. Então, é uma trajetória viva ainda, né? Eu continuo nessa busca, e ela acabou culminando na Escola Internacional de Alphaville, onde eu trabalho até hoje, por ser o cenário perfeito, né? Uma escola totalmente inovadora, que tem vários espaços de aprendizagem, incluindo o Makerspace, que acabou sendo a minha especialidade no final aí dessa minha trajetória até chegar lá, e que eu continuo até hoje, trabalhando com várias estratégias aí de inovação e a coordenação do ensino médio, porque o Exponential High School da Escola Internacional tem esse viés, né, de trazer perspectivas para os alunos, tanto na graduação nacional, para as escolhas de vestibulares nacionais, quanto internacionais. Mas o foco maior mesmo é habilitar todo mundo para as melhores escolhas de vida, né? Independente da universidade ou da escolha, que sejam alunos muito seguros e confiantes das escolhas. Poxa, que legal. Deixa eu só conferir se eu não estou no mundo aqui. Muito legal a sua trajetória. A educação tem um papel super importante, né? E de forma prática, quando a gente aterriza, né, essa história de preocupação com a educação, é o professor. Então, puxa, super legal esse seu cuidado e sua dedicação com o professor também, porque você acaba trazendo uma amplitude muito maior, né? Quando você educa ou treina um professor, você tem uma força muito exponencial em relação do que você treinar os alunos um a um ali. Então, super legal. E falando disso, assim, desse treino do professor, queria só voltar um pouquinho. Você lembra como foi a sua primeira aula como professor, assim, quando você pegou seu caderno, seu fichário, seu avental e falou, puxa, hoje vai ser minha primeira aula com uma sala de aula tá me esperando lá. Não sei se foi com uns 15 anos de fato ou mais para frente. Você lembra dessa primeira experiência? Olha, eu lembro de várias. Assim, a primeira em si, por incrível que pareça,
Eu me lembro de ser uma aula na escola de idiomas, e eu lembro exatamente assim dos alunos que eu tinha lá, a faixa etária deles, e o quanto eu me preparei para aquilo, porque eu criei vários recursos tecnológicos, no caso, recursos concretos para levar para a experiência e para provocá-los. Mas eu lembro assim muito brevemente, não lembro do tópico em si que eu trabalhei, mas eu lembro da emoção e do Sensação. momento, uma sensação de muito prazer e de realização. Era o que eu queria fazer, e essa sensação eu tenho até hoje, né? Cada aula dada eu saio assim com uma energia e com a certeza de que é o que eu amo fazer. Puxa, muito legal. Poder sentir isso é um privilégio, assim, que poucas pessoas, infelizmente, têm, né? E você não ter dúvida. E aí, quando você teve ali essa primeira experiência e tal, a família chegou a colocar outras opções para você? Eles sempre suportaram ali, nunca colocaram alguma segunda opção para você? Eu sempre tive o apoio da Tá. família. Eu nunca, porque eu acho que eles me viam brincar tanto de que eles sabiam que era o que eu queria e era uma escolha tão. Na verdade, eu acho que não é nem um bom exemplo, né? Porque não, na realidade não é assim. Eu imagino que os alunos que nos ouvem não tenham essa certeza, podem estar aí ou no primeiro, segundo, ou terceiro, até o terceiro ano do ensino médio sem essa certeza. Eu acho que o meu exemplo não é um exemplo muito positivo no sentido da certeza antecipada, mas ao mesmo tempo tem uma dica importante, né, que eu sempre falo para os meus alunos, que é preste atenção em tudo que faz os seus olhos brilharem e vá atrás disso, né? Então, o aluno de ensino médio perceba quais são os assuntos, tanto acadêmicos, quanto totalmente fora do mundo acadêmico, mas da sua vida fora da escola, que te encantam. E procure ver onde há conexões para isso, né? Porque a gente sempre tem muitas pistas. Às vezes a gente acha que é um absurdo, né? Pode ser, não, eu curto andar de skate, eu curto coisas nada a ver, mas observa, na sua experiência com skates, o que te encanta mais? A aventura, a energia, ou o momento de montar o seu skate, prepará-lo, né, para ação? Eu lembro muito disso, né? Eu sempre fui muito curiosa por como as coisas funcionam. Então, os bastidores de tudo. E eu uso isso como recurso para as minhas aulas, principalmente dentro das experiências de cultura maker, como inspiração, né? Então, eu lembro de montar e desmontar skates com meus irmãos, que eles andavam de skate, eu era a que estava lá no meio tentando montar e trocar as lixas, e entender os rolimãs, como funcionava, eu ficava fascinada por como tudo funcionava. E hoje isso se conecta à minha profissão e à minha prática demais. E eu costumo dizer muito isso para os professores e para os alunos. Fique atento às suas paixões. A gente não tem que abrir mão do que a gente gosta, muito pelo contrário, né? A gente tem que procurar as conexões com aquilo que faz brilhar os nossos olhos, porque as pistas vêm para as carreiras possíveis, né? Então, é o autoconhecimento que vai guiar muito essas escolhas, né? Então, saber tudo que mobiliza o desejo em você de aprender, né? Aquilo que te instiga a buscar mais, a procurar saber, acaba dando pistas importantes para o autoconhecimento, né? Sem E, dúvida. consequentemente, melhores escolhas. E tem uma coisa que a gente fala bastante aqui, que é você validar essa sua experiência, né? Te contei mais cedo aqui da minha vontade, acho que já falei em algum outro papo aqui, de trabalhar na Fórmula 1. E, e não era por falta de pesquisar, porque assim, na época acompanhava tudo, sabia tudo e tal. E aí, só situando quem está escutando isso pela primeira vez, né? Eu tive o sonho de, por muitos anos, assim, de trabalhar na Fórmula 1. E eu vendi esse sonho para todo mundo, assim, para os meus pais, para os meus amigos. Ninguém, aí acabei fazendo engenharia, mas ninguém na minha família estava nesse meio, assim, todo mundo de banco, por sinal. Mas eles super me apoiavam. E aí eu tinha esse desejo, né, de perseguir esse caminho. E quando eu entrei ali na competição mesmo, numa primeira equipe, tal, que eu vi como era a realidade daquilo, eu falei, puxa, não é isso que eu estou imaginando para minha carreira. E
E aí eu tomei outras decisões e fui mudando. Mas ter essa experiência foi super importante para mim, e é uma coisa que eu tenho dividido bastante com os alunos que acompanham a gente aqui, porque eu não ia conseguir sentir o que eu senti vendo um vídeo, talvez conversando com alguém, eu poderia ter uma pista de como é que seria, mas vendo um vídeo, lendo um livro, lendo um site, não ia conseguir. Você precisa ir viver mesmo, assim, a experiência. Então, por mais que você goste de música ou de qualquer outro assunto, assim, de botânica, cara, se você não for lá e passar um dia, 2 dias, conversar muito com a pessoa, você não vai sacar o que está por trás ali do que você está consumindo. E foi importante essa experiência porque eu precisei encarar, né, não sei se essa é a melhor palavra, mas eu precisei encarar toda a minha rede de apoio ali, porque eu estava super certo que era aquilo e não era aquilo, né? Então, eu poderia ter permanecido naquela decisão, né? Porque eu já falei para todo mundo, eu já desenhei, eu já tinha feito uma série de cursos de motores, de modelagem 3D, então eu já tinha começado a minha carreira naquela trajetória, mas não era aquilo que me vibrava o coração. E eu também não descobri, assim, de largada, as coisas foram se construindo para mim, e até o ponto eu chegado de falar sobre carreira com alguém, né? E a Carreira Talks nasceu por isso, porque eu comecei a dividir isso com outras pessoas, e eu tinha sempre uma sensação muito parecida com a sua. Depois que acabava um café na copa ou um almoço, eu saía assim, né, preenchido de que eu pude ajudar a carreira de alguém. Então, ali eu comecei a ter uma pista de que seria isso. E, e aí, trazendo um pouco um outro elemento, assim, e você me falou que foi desde muito cedo, né, na sua trajetória, que você já sacou ali que era essa parte de ensino, de professor e tal. E hoje, quando a gente olha os jovens, eles estão muito prematuros, né? Eles estão vivendo muitas coisas muito antes do que a gente viveu, do que eu vivi, do que você viveu. E eu percebo também uma ansiedade muito grande em responder essa pergunta, assim. Poxa, o que que eu vou ser? Eu tenho muitas opções e tal. Tenho a minha data muro ali, né, chegando, né, de final do terceiro ano do ensino médio. Tem idade certa para a gente começar a falar sobre isso, assim? Para os pais poderem ajudar ali sobre carreira, desde pequenininho para já poder ficar atento, ou tem alguma série algum ano específico ali no colégio que o colégio já poderia começar a explorar isso um pouco mais do que só no ensino médio, por exemplo. Como que você vê essa parte da idade, assim? Que idade que é legal começar a falar sobre isso? E aqui nem tanto para o jovem de ensino médio que está escutando a gente, mas de uma forma ampla, assim, o que a gente poderia prestar atenção do ponto de vista de idade, de concepção, maturidade dessa criança, desse jovem, né, dessa transição? Na verdade, para falar diretamente sobre carreira, né, é muito clássico a gente ter várias histórias de crianças. Eu quero ser astronauta, eu quero ser policial, e tem as engraçadas, né, que querem ser coisas, às vezes, que não são nem profissões, e tem várias piadinhas infantis. Mas eu acho que muito além da escolha da profissão em si, o que está super em voga hoje é a gente entender a pessoa, né? O ser humano, se entender e se conhecer. Então, isso é para qualquer idade. A gente trabalha desde a educação infantil, a descoberta das emoções. Então, cada um, aí essa gradação, né, de entender as situações e o que gera tal emoção, começar a nomear as emoções. E por incrível que pareça, isso não é comum nas escolas, né? Trabalhar o conhecimento e o autoconhecimento e o que desperta X ou Y emoção em mim e como eu reajo com essas emoções e assim por diante. Então, esse autoconhecimento e falar sobre emoções, entender aquilo que é disparado em você e como você costuma reagir, é o que se traduz aí em autoconhecimento. E, como consequência, à medida que isso vai amadurecendo, isso se transporta para a
escolhas de vida, né? À medida que você se conhece mais, e aquilo você vai descobrir aquilo que mais te dá prazer, e, consequentemente, as áreas que você é mais afim e como você pode ser provocado, né? A estar sempre em busca da felicidade, na verdade, né? Felicidade é isso, a vida plena, a autorrealização, você se sentir bem fazendo aquilo que você faz, né? Isso você só tem com muito autoconhecimento. Então, acho que não tem uma idade certa, mas no ensino médio a gente já começa, né? Do nono ano, do Fundamental 2, para o primeiro, segundo, terceiro do ensino médio, já um pouco mais de maturidade e capacidade de rever um pouco a trajetória acadêmica, repensar as disciplinas que sempre instigavam mais a estudar, as disciplinas que geravam mais interesse. E eu sempre digo, observa as que te geravam a vontade de estudar alguma coisa, ou de aprofundamento e de um pouco além. Aí são algumas pistas de disciplinas para você começar a correlacionar com áreas de interesse, né? Mas eu acho que muito mais do que a idade, o segredo está exatamente nisso, no autoconhecimento, na conversa sobre escolhas de vida, em ouvir pessoas contando suas trajetórias, na identidade, né? Então, a pessoa entender quais são os valores da família e os valores pessoais, o quanto isso conversa com a sua vontade de agir no mundo, né? Onde é que eu quero agir nesse mundo? Então, onde eu quero deixar a minha marca? Isso tem muito a ver, e os jovens hoje são muito cobrados do que eles vão fazer no futuro, né? E um dos segredos para os jovens é exatamente esse. Se volte para a história da sua família, para a sua família, para os valores, e converse sobre eles, né? Porque isso vai dando pistas sobre a sua identidade, não o que a família quer que você faça, mas aquilo que da marca, né, da sua família, aquilo que compõe a sua identidade ou não, né? Porque muitas vezes há contra-exemplos. Não, eu sei que eu não quero trabalhar com essa área porque eu tenho pais médicos e já vivi isso, não quero. Ou o contrário, né? Puxa, eu tenho pais médicos ou que trabalham na área, né, financeira e me encanto por isso. A ideia é ter esse espaço de troca, né, de conversa. E como os jovens são muito cobrados sobre o que fazer no futuro, falar sobre identidade, sobre raízes, sobre essência da família, dá uma segurança para que eles possam se projetar para o futuro, né? Inclusive é terapêutico, na verdade, o trabalho. Quando há muita crise, né, de existência e de saber para onde a gente quer ir, a gente fala, olha, volte-se para quem você é, converse com a sua família, escuta avô, avó, tio, tia, contando suas histórias, porque isso dá muita segurança emocional para escolhas importantes na vida. Então, quando tiver muita dúvida, não se cobre para o que quer ser, mas comece a conversar mais, né? Comece a conversar mais, ouvir mais pessoas, e vai tendo pistas aí do que faz os olhos brilharem e o coração bater mais forte. Muito legal você ter tocado nesse ponto dos pais. E eu queria te perguntar assim, né? Dando um passo atrás, você falou assim é importante a gente nomear as emoções. Isso é super complexo, assim. Eu comecei a fazer terapia tem acho que uns 2 anos, 1 ou 2 anos, e aí a única coisa que eu me pergunto é assim, por que eu não comecei antes, né? Porque é um negócio que você fica tão imerso e te faz tão bem, né? De você se mergulhar dentro de você desenvolver um autoconhecimento muito mais forte do que ler um livro sobre autoconhecimento. E nomear as emoções é muito difícil, né? É muito complexo quando você você tem algum problema para tratar e você sozinho tenta resolver. Então, a conversa é muito importante e eu vejo que é um desafio em muitas famílias, assim, pelo que eu tenho acompanhado. Então, exige maturidade dos dois lados, né? Do jovem estar aberto para escutar um pouco de quem tem mais cabelos brancos, né, do que ele, e os pais também abertos para ouvir o jovem e ter essa troca. E que no final do dia é essa comunicação que vai ajudar a gente chegar lá. Eu queria saber como é que você vê o papel dos pais nesse momento, né? Como é que os pais podem contribuir ali para esse jovem que está com uma série de dúvidas ou que ele está
super certo do que ele está imaginando, que os pais têm certeza de que não é aquele o caminho. Como é que você vê o papel dos pais nesse momento? Eu acho que os pais precisam segurar a ansiedade em tentar ensinar demais, né? E procurar ouvir mais. Porque, e à medida que os pais escutam, então não é, e é difícil com um jovem, né? Você buscar, me conta sobre o seu dia hoje. Bom, você não vai conseguir nada, né? Mas de repente, se você contar, puxa vida, hoje eu estava dirigindo e lembrei de você quando eu vi uma menina andando de bike e eu lembrei o quanto você gosta disso. Bom, já criou um gancho de conexão, dando um exemplo que você lembrou do seu filho, que você se lembra, que sabe que o conhece, dando um exemplo de algo que ele gosta, você já tem um gancho de conversa, né? Eu acho que essa é uma dica importante. Às vezes os pais são muito críticos e cobram demais, e foi o exemplo que eu acabei de dar, né? O jovem, ele está passando por uma transformação física, né? Então a voz está mudando, o corpo, o equilíbrio do corpo deles. Então tem uma cobrança já do próprio corpo em se restabelecer, uma cobrança social, uma cobrança de fazer parte de um grupo e de se adaptar a novos espaços, né? A transição, por exemplo, para o ensino médio, que é um caminho aí do Fundamental 2 para uma etapa final de 3 anos somente, ou em escolas internacionais de 4 anos, né? E muita cobrança de projeção futura. E a ideia é a gente apoiar as escolhas e apoiar o aluno a se conhecer, apoiar os seus valores, os valores que são da família, as características pessoais, ajudar o aluno a se conhecer melhor. Porque isso vai dar suporte para ele fazer melhores escolhas, né? Eu acho que essa ansiedade em tentar antecipar escolhas ou cobrar a escolha, a gente só aumenta a ansiedade de quem está tentando buscar alguma estabilidade e se conhecer. Né? É um exemplo bem simples esse do próprio corpo, a mudança de voz, do corpo, da postura, mas não é nada simples para um jovem aliar tudo isso, né? Aos conteúdos acadêmicos, à vida social, a se projetar para o futuro. Então, a dica para os pais é exatamente essa: criar ganchos de conversa de valor sobre aquilo que eles gostam, aquilo que dá prazer de fazer, e ao mesmo tempo, claro, as conversas de pais sobre aquilo que a vida não é sobre falar sobre só o que é gostosinho de fazer, não. A gente também, obviamente, vai ter os momentos de pontuação e de colocar os pingos nos is e explicar os limites de tudo, né? Viver é isso, todo mundo tem limites, mas é de trazer essa segurança. Eu acho que o jovem precisa saber que tem um porto seguro nos pais, independentemente de como a família estiver constituída, né? E estar lá como um ponto de apoio. Contar suas histórias pessoais ajuda demais na segurança dos jovens, porque acaba sendo sempre um exemplo real e de vida. Contar histórias dos avós, histórias dos tios, isso ajuda demais, ou de amigos mesmo, né? Com exemplos e com coisas que sejam interessantes e menos palestrinhas, né? Porque às vezes os pais vêm lá com muitas palestrinhas e acaba virando aquela coisa, ai meu Deus, lá vem ela, né? Então, acho que eu procuro sempre dar essa dica de ter conversas mais genuínas, mais autênticas, conta de momentos que você falhou, coisas que deram errado na sua vida e quais foram as reviravoltas. Com certeza, de tudo isso, eles vão pegar quais eram as atitudes, os princípios que estavam por trás ali, grandes habilidades e competências que, mesmo sem saber, os pais precisaram lançar a mão para resolver os problemas, né? Eu acho que isso acaba trazendo muito mais valor e um interesse genuíno na conversa, né? Vira menos palestrinha e mais realidade, né? Falas mais genuínas, eu acho que cativam mais os jovens. Legal. Muito, muito bom. De fato, conversar com os pais traz muita clareza quando essa conversa é aberta, né? E nessa linha de raciocínio, como que você vê o papel do professor ali? Você que está super em contato com os professores, o que você poderia destacar como uma boa prática
esse professor poder apoiar esse jovem que está com as dúvidas ali de escolha profissional, enfim, e está muito sem rumo ou sem saber o que fazer nesse momento? Como é que você percebe que a escola ou o professor pode poder apoiar? Eu acredito que o professor tem um papel crucial aí, porque é de ajudar o aluno a perceber as suas potencialidades, né? Então, muito além de trabalhar na falta do aluno, naquilo que ele não é bom e que ele não... trazer o olhar dele para aquilo que ele faz com muita competência, né? É claro que todo mundo é capaz de desenvolver habilidades que ainda não sejam tão visíveis ou tão perceptíveis, mas nessa jornada final de ensino médio, é muito importante para o aluno ter um reforço positivo daquilo que ele faz muito bem e dicas de como buscar mais, de como ir além, de como fazer conexões entre áreas diferentes, né? Não ter um pensamento aí estanque para cada área do conhecimento. Eu acho que o grande desafio para todo professor é abrir conexões para a vida prática mesmo e despertar o desejo no aluno de ir além, né? De buscar sempre algo além daquilo que ele oferece como provocação em sala de aula. É bem importante mesmo essa provocação, e eu acho que o professor ele acaba tendo maior entrada com os alunos por não ter essa figura do pai, né? Às vezes o aluno acaba se sentindo mais confortável com o professor ali do que para abrir certas coisas do que com os pais. E eu queria aproveitar que a gente está falando dessas boas práticas, digamos assim, que você pudesse compartilhar um pouco mais sobre o que é a cultura maker. A gente sabe que nem todas as escolas têm essa cultura, esse suporte, né, de apoio ali para os alunos. Queria que você rapidamente falasse um pouco do que é a cultura maker e como é que ela pode ajudar esse aluno a descobrir novas coisas ali, e vislumbrar novas possibilidades de carreira, de profissões. Bom, para a gente falar de cultura maker, acho que vai mais um talk, mas em essência, assim, né, em short, para a gente falar do que as possibilidades, todo makerspace, na verdade, tem um arsenal aí de tecnologias que podem ser tanto tecnologias analógicas quanto martelo, né, tecnologias de marcenaria, do fazer manual, quanto tecnologias digitais, né? Então, uma impressora 3D, uma cortadora laser, plotter de vinil, ou recursos de programação, então, Arduino, Microbits e recursos aí de computação física, que a gente diz, né? Para promover aí o acesso ao mundo tecnológico por meio do fazer. Então, todos esses espaços nada mais são do que espaços simbólicos de desmistificar o que é as potencialidades, desmistificar um pouquinho o que é aprender, porque às vezes a gente tem alunos que são dados como ruins, né, em matemática e chegam no makerspace e fazem cálculos avançadíssimos ali para chegar à conclusão final do projeto de uma maneira super prática, intuitiva, ou vão atrás, né, descobrem como uma máquina super elaborada funciona por meio da programação ou de um software super desafiador, e porque estão mobilizados por um fazer, por algo que está relacionado com algo que eles gostam muito ou que os provoca, e desperta o desejo de fazer algo novo, ou resolver problemas, ou aprender por meio do erro. Então, acho que o Makerspace vai muito além das tecnologias, mas de processos que são instigados ali dentro, né, por meios de estratégias diferentes para trabalhar com esses recursos e fazer com que o aluno se descubra enquanto aprendiz, que desmistifique alguns preconceitos em relação a si mesmo, sobre suas potencialidades, suas curiosidades. Então, eu acho que, em essência, é um espaço do fazer, mas de descobrir como fazer, de despertar o desejo de aprender, tanto no aluno quanto no professor. Porque não pode chegar num makerspace e fazer um projeto dando uma receita do projeto, né?
Há muitas estratégias de mediação para provocar o aluno a pensar, a resolver um problema, a trabalhar colaborativamente, a fazer junto, né? Então, eu acho que, em suma, a essência de um makerspace é exatamente isso, potencializar experiências de aprendizagem, experiências de colaboração e o autoconhecimento. Muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer um exercício uma vez sobre... Era um desenho ali, uma agenda de melhoria de produto, e era um produto digital, e a gente tinha que fazer uma representação com Lego Education. Montar um Lego e explicar como é que aquele produto, a representação em Lego daquele produto. E quando o instrutor deu o start lá, né, ficou um olhando para a cara do outro, normal, né? O que eu faço com essas pecinhas aqui? E acabou saindo, cada um fez de um jeito, e a troca depois foi extremamente valiosa. Vieram muitos insights ali de melhorias para o produto. E aí, depois que eu saí dessa experiência, eu comecei a lembrar da minha própria experiência assim, com o Lego. E eu cresci brincando com Lego e fazendo as minhas invenções ali, né, carrinhos e tudo mais. E teve um papel fundamental assim na minha escolha de profissão ali do que fazer, né? Então acho que foi uma construção para mim. Naquela ocasião foi importante para eu poder dar asas para minha imaginação, né? Para poder tirar da minha cabeça tudo aquilo. E mais para frente eu vi como tem valor pro negócio, né? Então a gente teve uma dinâmica que foi em poucos minutos ali, a gente conseguiu chegar em insights muito ricos e que se aplica para qualquer negócio, né? E foi legal você ter trazido isso, porque às vezes pode ficar também a turma achando que puta, é só para quem quer fazer programação, só para quem quer fazer trabalhar com tecnologia em si. Mas o fato de você pegar uma madeira e fazer algum trabalho ali, você já vai ter várias ideias ali, né? Especialmente quando você vai explicar para alguém o que você está fazendo. Totalmente. Eu já participei de conduzi, né, várias dinâmicas em diversos setores, em empresas que não tinham nada a ver com educação, mas dinâmicas de equipe, de grupo, para inclusive afinar, né, o relacionamento entre a equipe e potencializar ali tanto a comunicação quanto a criatividade, o pensamento criativo e a resolução de problemas, com várias dinâmicas em makerspaces, em várias áreas do conhecimento. Então, sem dúvida, eu acho que a cultura maker, tendo estratégias que sejam alinhadas ao pensamento criativo por projetos, que não seja algo totalmente tecnicista, né? Que não tenha alguém ali dando um curso rígido de como fazer coisas, um passo a passo, tendo estratégias para promover o pensamento criativo, nossa, a gente consegue explodir aí as potencialidades de uma equipe e fazer com que uma equipe realmente se conecte e consiga alcançar níveis mais altos aí de conquistas. Muito bom. E aí, usando um pouco da sua experiência que está nesse meio de inovação, como é que você percebe o futuro do trabalho, assim, as novas profissões que estão surgindo? Se você pudesse dar algumas dicas aí de novas possibilidades de carreira que se tem, de novas profissões que estão surgindo aí, se você pudesse dividir um pouco com a turma, o que você poderia falar? Então, a gente tem muita discussão, né? Tem o último relatório aí acho que 2020 do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre as profissões do futuro, né? Então, profissões que estão fadadas, sei lá, por exemplo, contador, fadadas à digitalização total, né? A mecanização e exclusão do caráter humano, ao mesmo tempo, profissões que vão se fundir com outras por meio de tecnologias. E, independente das profissões, a gente fala muito isso, que em educação a gente pensa muito que muitas vezes estamos formando alunos para profissões que sequer existem, né? Eu sei que em 5 anos eu terei alunos trabalhando em profissões que não eram pensadas hoje. E como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que o grande aprendizado a gente tem competências e habilidades que são atemporais.
Então, isso se conecta muito ao fazer, que a gente fala de um makerspace, mas que não é só no makerspace, é para a vida, né? Então, o desejo de aprender, por exemplo, essa capacidade de aprender e de se comunicar bem, são habilidades e competências essenciais para qualquer profissão do futuro, né? Então, a pessoa que mostra o desejo de aprender. Então, as profissões que estão se tornando mais obsoletas, elas não serão obsoletas se a pessoa tiver essa disponibilidade para aprender. Então, isso no relatório do Fórum Econômico Mundial, tem lá as top 10, top 15, eu acho que, competências para o futuro. Aprender a aprender, a comunicação, a resolução de problemas, né, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de trabalhar em equipe, são essenciais para quaisquer profissões. Então, acho que aí tem uma grande pista, né, que o foco está muito mais no ser e na capacidade de ser, de agir, do que diretamente na profissão. Então, acho que essa é uma grande pista, e por isso a gente fala muito em desenvolver essas habilidades para o futuro, né? Mas eu acho que a principal delas é a de aprender a aprender, a se entender enquanto aprendiz. E é uma dica para os alunos que estão aí para pré-vestibulares, né? Pensar e compartilhar, trocar essas ideias com os alunos, inclusive professores podem ajudar muito os seus alunos, falando sobre como se aprende. Então, trocando ideias com o grupo, quais são as diferentes estratégias de cada um para aprender, quais são os recursos que potencializam as aprendizagens pessoais. E nessas conversas a gente tem assim, nossa, alunos que falam, gente, eu nunca tinha pensado em estudar assim, eu vou tentar. E ao mesmo tempo a gente tem aquelas sacadas do quanto somos únicos, né? Cada um tem o seu jeito de aprender e as suas estratégias, mas o mais importante, de novo, a gente cai lá no autoconhecimento, né? Quanto mais você souber sobre as suas potencialidades, sobre as possíveis fraquezas e pontos a melhorar, como se aprende, né? Acho que a capacidade de aprender ainda é uma das grandes competências aí para quaisquer profissões do futuro. Mas todas as profissões, né, relacionadas a dados, a inteligência artificial, o que fazer com os dados, né? A gente tem muitos dados hoje sendo gerados. Nossa conversa Zoom aqui está gerando muita informação. A gente tem uma coleta de dados desenfreada, né? Tanto nas mídias digitais, nas mídias sociais, e não adianta nada ter tantos dados, e no futuro é quem souber como filtrar todos esses dados a favor de algo maior, né? Todas as linguagens de programação e, ao mesmo tempo, o potencial humano para digerir tudo isso, eu acho que vão se beneficiar aí das profissões do futuro. Todas elas têm um quesinho aí de como filtrar dados, como aplicá-los de uma maneira mais humana e, ao mesmo tempo, mais ágil e eficaz, né? Sem dúvida. Eu queria trazer dois elementos assim sobre a sua fala. Primeiro, um deles, voltando ali do que a gente havia falado mais cedo, né, do autoconhecimento, de conversar sobre carreira, que é buscar, a gente precisa, eu tenho falado muito isso, que é para a gente pensar mais sobre com o que a gente gostaria de trabalhar, e aí ver quais são os cursos de graduação que poderia habilitar a gente, do que o inverso, que eu vejo muita gente fazendo, né? Quais são os cursos de graduação que eu quero fazer e aonde é que eu posso trabalhar se eu estudar isso? Porque o curso, ele vai ter ali 4, 5, 6 anos, né, de graduação, mas você vai passar muito tempo da sua trajetória, a maior parte da sua carreira, trabalhando, né? Vai ser estudando ali no banco de escola, por mais que a gente saiba do lifelong learning, você vai estar sempre em alguma coisa estudando e tal. Eu não estou falando isso, mas é importante você saber com o que você gostaria de trabalhar, né, das 8 às 18, e aí ver como é que você pode adquirir conhecimento para trabalhar com isso. E como você bem colocou, tem muita coisa nova surgindo, então olhar para as opções que a gente tem hoje já vai ser algo antigo. E uma outra coisa que você falou sobre dados, que eu também compartilho uma das nossas palestras aqui, que é bem interessante, que são dois caminhos, né? Uma situação hipotética de um aluno que gostaria de fazer ciência da computação e também está na dúvida com psicologia, né?
Vamos supor que um aluno esteja com essa dúvida, que são bem opostos. Tem uma área hoje em dia nas grandes empresas que chama People Analytics, a área, uma cadeira que fica dentro ali das áreas de recursos humanos, que é extremamente raro você encontrar um bom profissional para essa área. É uma área onde ela vai fazer ali todo o tratamento de dados, das informações dos funcionários. Então, puxa, se esse funcionário tira férias nessa época do ano, dessa forma rateada, 10, 5, 5, 5, qual que é a performance dele versus quem tira diferente? Se uma área tem uma avaliação do gestor X por tantos períodos, qual que é o impacto disso na promoção desses funcionários? Enfim, uma série de dados que a gente pode ter sobre a performance do negócio, como extrair o máximo de valor para todos, né, para o negócio, para as pessoas, para a sociedade. E quando a gente olha para qual profissional que vai fazer isso, é um profissional que vai ter ali, vai manipular os dados, uma base de dados para poder fazer isso acontecer. E quando a gente pega um profissional de ciências de tecnologia que não tem nenhuma abertura, nenhum approach com pessoas, e coloca ele para analisar esse perfil de comportamento, ele vai sofrer um pouco, né, para entender essa dinâmica de dados. E ao mesmo tempo, quando a gente pega uma pessoa recém-formada ali de psicologia e coloca para manipular dados, a gente vai falar, nossa, ela não vai rodar. E quando a gente coloca essas duas pessoas super diferentes para trabalhar em conjunto, vai ter uma curva de aprendizado dessas duas pessoas ali, até entender como o outro funciona, um pouco do que a outra área faz e tal. E quando a gente tem um profissional que tem esses dois skills, ele vai nadar de braçada, ele vai ser muito bem sucedido, porque é uma carreira que hoje não tem. Então, eu gosto sempre de trazer essa perspectiva, porque, poxa, se você está na dúvida dos dois, escolhe um deles, faz a graduação, depois faz uma pós da outra, e você vai se dar super bem. Você não precisa escolher ali como fim da linha, vou fazer ciência de dados, então nunca mais vou trabalhar com pessoas, ou com psicologia, ou alguma coisa assim. Ou, se for fazer psicologia, eu nunca mais vou trabalhar com dados, nem nada assim. Então, as coisas hoje estão muito misturadas, né? E é importante trazer essa perspectiva para a turma, né? Olha, dá para misturar, dá Sem para fazer dúvida, mil sem coisas. dúvida. E eu mesma, né, na minha pós-graduação, que eu fui me aproximar das linguagens conectadas à tecnologia como recurso para aprendizagem, porque a tecnologia foi algo que eu sempre amei também, sempre gostei muito, e hoje eu tive a felicidade, e para mim foi um ápice, né, porque eu consegui duas vertentes que eu amo demais e colocar tudo em ação. Mas, ao mesmo tempo, a gente, partindo aí do seu exemplo, também é valioso lembrar que dificilmente a pessoa vai ser única e isolada na trajetória dela, né? Então, as equipes sempre são multidisciplinares e, como você falou, a oportunidade e a abertura, né? Esse mindset sempre de crescimento, um mindset aberto para aprender, eu acho que é essencial para qualquer profissão do futuro e é um exercício importante para os jovens de hoje, né? Não tentar enrijecer as coisas, mas muito pelo contrário, buscar conexões sempre, buscar a relação entre as coisas, né? Fazer conexões bobas, às vezes começar a brincar de conectar como as coisas, áreas totalmente distintas podem convergir em algum momento. Eu acho que pode ser um exercício, uma brincadeira divertida aí. E quando você segue o seu coração, né? Acho que não tem outra palavra para definir melhor assim. E você é 100% autêntico ali, né? Do que você gosta de fazer, imprime a sua digital, fica muito mais simples das coisas fluírem, né? Então, não tenho dúvidas que foi o que aconteceu contigo, né? Você falou aí que deu um boost na minha carreira, porque foi uma conversão, você convergiu várias Convergência, coisas né? legais, né? Uma convergência super legal de vários temas e é tudo mérito seu, né? De você refletir sobre o que está rolando, sobre o que você está gostando e ir atrás e se colocar, se expor nas situações assim, né? De ir falar com os sócios, na hora que você falou, da hora que acabou e tal, você poderia ficar mais recluso ali, não interagir, mas esse ímpeto de buscar mais e se colocar nessas situações, de escutar a sua intuição,
que eu acho que vai ser uma coisa que vai mudar o jogo das pessoas no futuro, porque de fato a gente não consegue prever o que está rolando, né? Eu Exato. dou um outro exemplo que eu costumo dar é dos mercados, né? A gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente escutou muito tempo, né? Aqueles mercados que vai chegar os caixas automáticos e os caixas dos mercados vão diminuir e tal. Por muitos anos a gente escutou e as coisas continuaram como era sempre foram. De uns tempos para cá que a gente começou a ver para tudo que é lado aí, 2, 3 caixas automáticos em shopping, em padeiro, em pão de açúcar, em tudo que é mercado e instituição, você começa a ver o negócio tomando corpo. E um outro exemplo que a gente não vê e que vai acontecer é aquele mercado da Amazon. Certamente eu acho que você já viu, aquele Amazon Go, que a pessoa entra e sai com a compra, não pega fila, não pega nada. E a gente já escuta a falar disso, sei lá, 2017, 2018, e até agora a gente não é uma realidade para a gente um mercado assim. Só que de uma hora para outra vai acontecer, assim como aconteceu com os caixas automáticos. Então, essa consciência nossa é importante da gente saber que as coisas acontecem, vão acontecer cada vez mais rápido. E essa conversa interior eu acho que vai ser a fortaleza, né, desses jovens para o futuro. Exatamente. E eu sempre digo isso, né? É um exemplo do professor. Então, a gente teve já, há muita discussão de, será que os professores serão substituídos pela tecnologia ou por aulas meramente, né, por vídeos, e a gente sabe que não, né? Aquilo que, para você não ser substituído, você tem que fazer algo extremamente bem, que não seja substituível, né? Que seja único dentro da sua potencialidade máxima. E a gente tem muito isso em tecnologias, inclusive, né? Tem um experimento de um professor, Sugata Mitra, que foi exatamente esse, né? Era um projeto que chamava Hole in the Wall, que previa isso, que o professor poderia ser substituído por aulas virtuais, né? Por um computador e por experiências com computador. E esse projeto dele, apesar de ter, de certa maneira, trazido luz para isso, ele mostrou que aquele professor que seria substituído é aquele professor que faz o mesmo do sempre, né? A mesma coisa sempre, que sim, poderia ser substituído por uma gravação. Ao passo que professores que não têm que não se engessaram, que não se os professores que se permitem renovar e que tenham o aspecto humano ali muito vivo, são insubstituíveis. Então, essa eu acho que é a essência para qualquer profissão, né? A gente reforçar a importância desse caráter humano, apesar da gente saber que a tecnologia estará a favor de muita gente, sempre vai ter que ter alguém ali para tomar as decisões principais, para apertar o botão, como se diz, e para programar ou reprogramar aquele computador, ou para trazer modelos cada vez mais sensíveis e mais humanos para pensar, porque eu tenho certeza que a gente não vai chegar ainda a uma distopia, né, a um futuro totalmente controlado por computadores, mas com pessoas cada vez mais preocupadas em se conhecerem, se entenderem e trazer o valor humano para toda a experiência, né? Eu acho que esse é um segredo importante. Muito legal. Juliana, vamos caminhando para o final. Queria te pedir um último conselho aqui para um jovem de ensino médio aí que está nesse momento de escolha. A gente já falou vários conselhos, mas se pudesse dar mais um aqui para a turma, conselho final de como escolher ou como tomar essa decisão, qual seria? Bom, eu acho que eu falei muito já da importância dos jovens buscarem as suas paixões, né? Então pense em quais foram os projetos que você já realizou ao longo da sua jornada na escola, que foram projetos que você conseguiu acessar diretamente as suas paixões, coisas que você fala, nossa, eu ficaria, né, que você entrou naquele estado de flow, que você já não percebe mais o tempo passar e ficaria muito mais horas ainda nele, né, que te permitiram fazer junto com alguém, com prazer, ou seja, aprender com alguém e compartilhar ao mesmo tempo, e que tinha um caráter lúdico, tem muito a ver com os 4 P's, né?
Projects, Passion, Peers and Play. Então, aquilo que sempre é voltado para a ação, para projetos, conectado a pares, a pessoas, ao fazer junto, conectados à passion, a sua paixão, as suas paixões, e ao play, que tem esse fazer lúdico, né? A gente não tem como ligar nossas paixões a algo que não nos dê prazer, né? Que não seja lúdico. Eu acho que investiguem todos os projetos que vocês já participaram. Se ainda não participaram, busque um projeto conjunto com pessoas, com amigos que você possa dar tudo de si e tentar testar um pouquinho do que é a vida real, né? Fazer algo que gosta muito junto com pessoas e sentir o impacto disso à sua volta. Eu acho que esse é o grande segredo mesmo. Entender como é que você deixa a sua marquinha, tanto em pessoas à sua volta, quanto no mundo. Muito legal. Eu vou colocar todos os endereços aqui, seus, da Escola Internacional, na descrição do vídeo, para a turma poder acessar depois. Queria super te agradecer por esse tempo, foi muito legal as coisas que a gente pôde abordar aqui no nosso bate-papo. E obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço e continuo à disposição aí para novas conexões com todo mundo e para continuar essa conversa por diferentes mídias. Grande abraço, muito obrigada pela oportunidade. Muito legal. Turma, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, dê um like no vídeo aí para ajudar a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. E é isso. Juliana, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu! Muito obrigada, até mais. Um grande abraço.